Fala galera, tudo bem? As oitavas da Euro começaram e nos jogos de sábado, Itália e Dinamarca garantiram as duas primeiras vagas nas quartas. Tem vídeo, aliás, tem vídeos, né, já que eu tive que dividir em duas partes porque tinha ficado muito grande, mas de uma prévia dos jogos das oitavas. Então fica o convite para quem ainda não conferiu, pode conferir, até porque vários desses confrontos das oitavas ainda vão acontecer. E pegando no sábado, acho que o que foi de interessante em termos táticos também? A versatilidade, a flexibilidade, a variação da Dinamarca dentro de um mesmo jogo, o que não é exatamente uma novidade. A gente tem visto isso com Casper Hillman no comando, desde antes da Euro. Eu tinha feito um vídeo falando sobre a Dinamarca lá atrás, falando no início das eliminatórias europeias, citando a variação de um time que poderia jogar com 3 zagueiros, com linha com 4. Claro que a adversidade da perda do Eriksen na estreia mudou tudo, mas a Dinamarca segue competindo bem, jogando bem como um time, coletivamente falando, mesmo sem a sua principal referência técnica, que é o Eriksen. E consegue chegar às quartas com um resultado bastante relevante diante da seleção do País de Gales, uma goleada, um 4-0. De novo, Meili como destaque, a Euro do Meili é fantástica, a influência que ele tem a partir do corredor esquerdo, seja como ala ou lateral, porque aí vai depender justamente dos momentos de diferentes desenhos. Ele tem tido uma influência gigante na construção ofensiva, não é só atacando a ponta, chegando para a definição das jogadas, é também desde trás, e a própria origem da vantagem nesse jogo contra o País de Gales passa por aí. Mas tem outros aspectos no jogo, e aí a gente pode usar o campinho aqui para mostrar alguns dos detalhes, porque embora tenha terminado como uma goleada para a Dinamarca, não é que tenha sido um jogo tranquilo para a Dinamarca o tempo todo. E nos primeiros minutos, longe disso, porque a Dinamarca não larga bem a partida, o País de Gales até é mais perigoso nos primeiros 10, 15 minutos. Para ser mais exato, nos primeiros 12 minutos e meio. Por que eu vou colocar esse recorte aqui? Porque é exatamente o momento da mudança tática, da primeira mudança tática do Casper Hillman, mexendo no posicionamento de uma peça e mexendo no desenho tático da equipe para responder a uma vantagem que o País de Gales tinha. O que já mostra muito dessa interferência direta do treinador nos desenhos, nas adaptações, na capacidade de um time se reorganizar dentro de campo a partir de pequenos detalhes. E acho que essa vitória passou muito por aí. Porque se a gente for olhar para o desenho inicial da partida, a Dinamarca com 3 zagueiros, então Christensen, Kjær e Vestergaard formando o trio de zaga, com o Meili na esquerda e com o Striger Larsen na direita, substituindo o Vass. Aliás, Vass e Urari Poulsen, né, foram desfalques da Dinamarca para essa partida, além do Eriksen, evidentemente. Então, outra novidade foi o Kasper Dolberg começando no ataque. O Damsgaard ganhou posição ao longo da fase de grupos, pelo que tem acrescentado em termos de drible, de iniciativa, de capacidade de reter a bola e de conduzir a bola também, uma característica um pouco diferente. Dessa vez, não com Braithwaite e Urari Poulsen, sim com Braithwaite e Kasper Dolberg. Se a gente for lembrar, no início da Euro era o Jonas Wind, que acabou não jogando bem a estreia, depois perde espaço. Kasper Dolberg de volta à Holanda, né? Lembrando dos bons momentos dele quando ele surge muito bem no Ajax, acabou sendo um protagonista também dessa vitória, justamente onde era a sua antiga casa, onde ele se projetou, ele apareceu como uma grande promessa, depois sofreu com lesões, não conseguiu corresponder, não deu o passo seguinte na carreira, embora ainda seja relativamente jovem, ainda tem uma carreira inteira pela frente. Então é outro personagem do jogo, Kasper Dolberg, pelos gols e pela história envolvendo Amsterdã também. Mas enfim, olhando para a estrutura dos times. No caso do País de Gales, linha com 4, Morrell e Joe Allen formando a dupla de volantes, com Aaron Ramsey como esse meia à frente, Bale inicialmente na ponta direita, Daniel James na ponta esquerda e Kiefer Moore no comando do ataque. Como eu falei lá no vídeo da prévia, o que o País de Gales explora muito? Ligação direta, bola longa para um alvo. Esse alvo é o Kiefer Moore, que é um cara muito forte no jogo aéreo. Naturalmente, o jogo passaria muito por isso. País de Gales vai tentar forçar essa tentativa de chegar rapidamente ao Kiefer Moore e a Dinamarca vai precisar explorar esse contato físico tendo 3 zagueiros que podem fazer isso. Então, esse seria um duelo que naturalmente seria explorado. Mas o início do jogo é surpreendente, porque o que mais chamava atenção na prévia para a partida? Essa possibilidade de um duelo direto nos duelos aéreos e também o estilo da Dinamarca, que foi uma seleção extremamente agressiva sem a bola na primeira fase, contra um País de Gales que não faria questão de sair jogando, porque não é um time que faz questão de ter a posse de bola ou de construir com passes curtos, porque pode justamente forçar essa bola longa. Então seria efetiva essa marcação-pressão da Dinamarca? E o que acontece no início do jogo não é nem uma coisa nem outra, porque o País de Gales começa mais perigoso a partir do Bale em 2 cenários. Atacando as costas do Meili,
que naturalmente seria um ala ofensivo e se projetaria por ali. Então o Bale poderia tentar receber essa bola já atrás do Meili para forçar um duelo direto com o Vestergaard, por exemplo, como zagueiro pelo lado esquerdo, tentando obrigar o Vestergaard a sair para ocupar uma área maior do campo, e aí na velocidade, embora o Bale já não seja o Bale da explosão de anos atrás, ainda é um jogador que pode ganhar nesse 1 contra um zagueiro tendo que sair pelo lado. Então esse era um cenário. E o outro cenário era o da vantagem numérica do País de Gales por dentro, e com o Bale circulando e criando chances, não só na ponta, atrás do Meili, mas quando o Meili estava posicionado numa linha com 5 no momento sem bola da Dinamarca, aproveitando as vantagens que o País de Gales encontrava por dentro. Então a gente até viu períodos do País de Gales tendo paciência para sair jogando, e de uma Dinamarca que não necessariamente pressionaria. E qual que era essa vantagem por dentro? A Dinamarca com uma linha com 5 no momento sem a bola, né? Striger, Larsen e Meili voltando e fechando com os 3 zagueiros dessa primeira linha. Por dentro, Højbjerg e Delaney, uma dupla que foi muito bem na fase de grupos e no comportamento mais agressivo. O Højbjerg é um dos melhores meio-campistas da Euro até aqui, foi muito bem na fase de grupos. Só que nessa faixa central, o País de Gales tinha Aaron Ramsey como esse meia central, naturalmente, Daniel James podendo centralizar, partindo da esquerda para dentro. O Morrell era o volante pela direita, o Joe Allen o volante pela esquerda. É até curioso porque nos primeiros momentos do jogo o Joe Allen fica até muito próximo da primeira linha, enquanto o Bright White está bem aberto na ponta direita em alguns momentos para receber. O Ben Davies sai, espaça um pouco essa primeira linha, e o Joe Allen fica quase que fechando esses espaços como um volante pela esquerda por ali. Foi uma característica dos primeiros minutos também. Mas como o País de Gales conseguia ter sequência na saída de bola, e não era necessariamente a saída longa, essa dificuldade que a Dinamarca começa a encontrar são 2 volantes. São 2 jogadores, embora com volantes de boa capacidade física de ocupação de espaço, era um setor em que o País de Gales conseguia ocupar com mais gente, por exemplo. Se a gente está pensando num time avançando com toque de bola e não lançando diretamente. Se o Connor Roberts, por exemplo, lateral direito, se projeta pela ponta, ele já vai prender, atrair e prender, fixar por aquele setor a marcação do Meili como ala por ali. Os 3 zagueiros vão ficar ocupados ali pelo Kiefer Moore e eventualmente por mais alguém que ataque o espaço, mas então a Dinamarca tem o seu ala pela esquerda preso contra o lateral adversário, e por dentro, contra Ramsey, eventualmente contra Morrell, e contra Daniel James centralizando, Højbjerg e Delaney. Isso começa a permitir que o Bale faça esse movimento de receber numa faixa do campo em que o Meili não poderia fazer essa marcação, e que o Delaney também estava ocupado pelos meias do País de Gales. Então o Bale começa a receber, centralizar, receber e conduzir. Quando tinha espaço às costas do ala, ele arrancava. Quando não tinha esse espaço, porque o ala já estava posicionado na linha com 5, ele trazia para dentro. E a gente viu tentativas de chute, 2 chutes de fora da área, pelo menos do Bale, buscando justamente isso. Então, no espaço de mais ou menos 10 minutos, o País de Gales teve pelo menos umas 3 chegadas de algum perigo. Ou seja, era um jogo complicado para a Dinamarca. E aí vem a mudança dos 12 minutos e meio, que foi justamente o momento em que, após uma das finalizações, até do próprio Bale, a Dinamarca muda um detalhe simples. O Christensen, zagueiro pela direita no trio de zaga, se posiciona agora à frente de Kjær e Vestergaard. Ou seja, mudou o sistema. Passa a ser uma linha com 4, a Dinamarca passa a ter 3 jogadores no centro do campo e não mais 2, já que Damsgaard e Bright White são os atacantes que encostam no Kasper Dolberg, e não necessariamente meio-campistas que encorpariam essa faixa central. Agora, com Christensen centralizado, o Delaney à esquerda, Højbjerg à direita, a Dinamarca consegue proteger melhor essa faixa do campo. Já não tem mais espaço para o Bale receber sendo um elemento a mais, tendo a vantagem numérica por ali. Agora o País de Gales já não consegue nem ter essa vantagem para trocar passes, avançar e encontrar o Bale com facilidade, e nem para encaixar a marcação com tanta facilidade. Ou seja, com uma mudança simples, teoricamente, a Dinamarca conseguiu reajustar sua marcação, proteger melhor o centro, impedir a desvantagem numérica que estava gerando espaços para o País de Gales, e também começar a mudar um pouco a própria saída de bola, já que agora o Christensen se posiciona à frente dos 2 defensores. E a partir disso, né, a Dinamarca começa, aí sim, a ficar um pouco mais com a bola, e aí vem a construção do próprio gol, e o gol passa pelo Meili.
O Meili agora é o lateral pela esquerda e não mais o ala pela esquerda, mas continua sendo uma peça importante atacando, seja para ocupar o corredor se projetando ou até mesmo para lançar. E o gol tem uma origem muito interessante, porque o gol é o chute do Dolberg, é acionado pelo Damsgaard, depois de boa jogada individual também, mas o Damsgaard é acionado por um ótimo passe do Meili. E esse passe é exatamente a consequência de um momento em que o País de Gales já não tem mais as mesmas referências na hora de tentar pressionar, incomodar, limitar a saída de bola da Dinamarca. Agora, Christensen, Højbjerg e Delaney formam essa faixa central do campo. Tanto que o lance começa com o Bale tentando avançar e pressionar um pouco mais por dentro, o que faz com que a seleção da Dinamarca consiga encaixar alguns passes até a bola chegar ao Meili. Quem sai no Meili para pressionar? Nesse caso, o Connor Roberts, lateral pela direita. Ele se desprende do restante da linha e sai para pressionar. Não chega a tempo de evitar um passe, o passe do ala, que tem a capacidade de trazer para dentro, usar a perna direita e encontrar esse passe com qualidade. O passe do Meili encontra o Damsgaard numa faixa mais avançada do campo. A partir daí sai o lance do gol e depois a Dinamarca ampliaria, né, com 2-0, vem outra mudança tática do Kasper Hjulmand. E é uma mudança que ele já tinha feito, inclusive, como resposta ao jogo da Bélgica, que foi um duelo muito interessante, um dos melhores jogos da fase de grupos, porque a Dinamarca jogou muito bem, com uma postura agressiva, encaixando a marcação. O Roberto Martinez responde mudando o posicionamento das peças, usando o banco. O Kasper Hjulmand responde também com mudança tática. No fim, a Dinamarca perdeu aquele jogo, mas jogou muito bem. E assim como já tinha acontecido naquele jogo, a Dinamarca volta a variar dentro da partida. Então já tinha variado para um início com linha com 5, com 3 zagueiros e 2 alas, varia para o Christensen como volante e depois do 2-0 recua o Christensen para a zaga, coloca de novo o Norgard e volta a preencher o centro do campo. Agora com 5-3-2 sem a bola. No início seria um 5-2-3 o time que começa a partida, mas agora já sem o Damsgaard e com mais um meio-campista, a Dinamarca passa a ter o Højbjerg à direita, Norgard como esse primeiro volante centralizado e à esquerda o Jensen que entrou também. Então vira uma outra forma de ocupar os espaços agora com a vantagem do placar, uma maneira de administrar o placar também. E depois ainda viriam os outros 2 gols, né, com o Braithwaite, com o próprio Meili invertendo o lado, já depois das outras substituições e jogando pela direita. Enfim, Meili destaque individual, um dos, né? A Dinamarca coletivamente mostrando repertório, taticamente mostrando variação e vencendo o País de Gales. Chega às quartas, acho que antes da Euro começar, esse talvez fosse o objetivo inicial da Dinamarca. A Dinamarca entrava na Euro como uma seleção que, tirando um bloco de cima, talvez ela fosse a mais forte do bloco intermediário. Então daria para surpreender, daria para fazer uma boa Euro. Chegou às quartas. Acho que a missão está cumprida. Agora o que vier é lucro. Mas essa Dinamarca já mostrou que pode competir, que pode dar trabalho e vamos ver até onde pode ir na sequência dessa Euro. Conta aí com os comentários de vocês. Um abraço, até a próxima.